Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, vídeo de pré-jogo, aleluia, aleluia! Vamos fazer o vídeo de pré-jogo hoje. Eu gosto de fazer no mesmo dia do jogo, porém o jogo é muito cedo amanhã, né galera? Amanhã é 11 horas da manhã o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, então é melhor a gente fazer um vídeo de pré-jogo hoje. Vamos falar bastante sobre a provável escalação desse time do Corinthians. Vamos falar que vai ter mosaico também amanhã. Vai ter mosaico, já vou falar aqui com vocês nesse vídeo, né? E quero falar sobre um assunto também no final do vídeo, para vocês segurarem vocês aqui, tá até no título aí, na capa aí, sobre o André Rizek, esse fanfarrão. Então fiquem aí até o final que a gente já vai falar sobre esse fanfarrão. Mas antes, galera, não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixem um like aí que é muito importante, tá galera? Muito importante mesmo. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a provável escalação de Corinthians e Cruzeiro amanhã. Coringão, que pode embalar na sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito importante, que é em busca do que a gente está querendo, né? Hoje, Sul-Americana, ganhando amanhã, vamos já começar a sonhar com uma pré-Libertadores, que eu acho que é muito possível o Coringão conseguir. Então vamos lá. Ramon Dias entra na formação do 4-4-2, com esse losango aí no meio. Eu já imaginava que ele não ia mudar a formação, né? Hugo Souza no gol, goleiro incontestável. Dupla de zaga, galera, dupla de zaga. Gustavo Henrique e Kaká. Espero que o Kaká já esteja 100% amanhã pra ir pra esse jogo. Se não tiver 100%, toma injeção pra dor, dê um jeito, mas você tem que ir pro jogo de amanhã, Kaká. Até porque o Kaká já foi jogador do Cruzeiro, pode ter uma lei do ex aí, né? Aí os laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. Matheus Bidu também, que já foi jogador do Cruzeiro, hein, galera? Então podia ter uma lei do ex aí dos dois aí, né? Amanhã, né? Aí o primeiro volante, o José Martins, está com a seleção. Ele vai entrar com o Ranieri. Como primeiro volante eu acho que tá certo. Mais marcação, mais segurando ali. Aí, dois volantes na frente ali. Tanto André Carrilho, na minha opinião, incontestável, tem que ser ele. E aí do outro lado, estão colocando ou o Breno Bidon ou o Charles. Eu, Henrique, não iria com nenhum desses dois. Eu colocaria o Alex Santana. Eu quero ver esse meio de campo com um jogador de marcação que ele tá colocando igual o Ranieri ou o José Martins quando estiver disponível. E eu quero ver André Carrilho e Alex Santana nesse meio de campo do Corinthians. Não sei o porquê que ele não tá colocando ainda. Não sei se ele não está 100% depois da lesão ainda. Mas eu quero muito ver esse meio de campo. Mas é provável que ele coloque Breno Bidon amanhã como titular. E na frente, o trio ataque fenomenal, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse é o provável time do Corinthians amanhã. Quero saber a opinião de vocês, se vocês modificariam alguma coisa. Eu faria apenas essa modificação. Colocaria o Alex Santana para jogar nesse meio de campo. E vocês? Deixem nos comentários aí, que eu quero saber qual é o melhor time do Corinthians para enfrentar um Cruzeiro desmanchado que vai vir amanhã, né, galera? Não se sabe qual é o Cruzeiro que vai vir, mas a gente sabe que tem muitos desfalques mesmo. Então, na boa, é obrigação o Corinthians ganhar. Não é obrigação o Corinthians jogar bem, o Corinthians golear, o Corinthians massacrar o Cruzeiro. Lógico, se acontecer isso aí, vai ser sensacional. Se a gente puder devolver os 3-0 que a gente tomou no jogo de ida lá, que o Corinthians estava todo arrebentado, os caras passaram o trator, passaram por cima. Se der pro Corinthians fazer isso em cima deles, seria sensacional. Passa o trator, mas amanhã o que vale é os 3 pontos. A vitória, independente do jeito que for, é o que mais importa no jogo de amanhã. 0-0, 3 pontos, coisa linda pro nosso Coringão. Beleza, rapaziada? Bom, amanhã também o Corinthians anunciou, não foi nem a torcida organizada, não foi nem a Gaviões da Fiel. O Corinthians postou na sua rede social que vai ter mosaico amanhã, que é pra chegar mais cedo. Complicado, né, velho? O jogo é 11 horas da manhã, chegar mais cedo... Chegar o quê? 9 horas da manhã no estádio? Tem que sair de casa o quê? 7h30, 8 horas da manhã? Não, mas tudo bem, não tem problema. Tem gente que mora mais próximo de Itaquera. Eu só tô falando isso aqui pra vocês. Pra quem for nos setores leste superior e leste inferior, que normalmente os mosaicos são ali, tentem chegar um pouquinho mais cedo pra tentar fazer uma festa
incrível do nosso Coringão amanhã pra gente ir em busca dessa vitória. Que se Deus quiser, o Corinthians traz essa vitória amanhã. Lembrando, galera, amanhã estarei fazendo live ao vivo assistindo o jogo aqui com vocês. Não vou conseguir ir pro jogo do Coringão amanhã, mas estarei aqui junto com vocês ao vivo assistindo o jogão aqui, fazendo uma live pra gente compartilhar tudo o que tá acontecendo desse jogo entre Corinthians e Cruzeiro amanhã às 11 horas da manhã. Bom, e pra finalizar esse vídeo de agora, eu não poderia deixar de falar sobre esse cara, esse André Rizek, né? Cara, esse cara ele se tornou o quê? Um lacrador fanfarrão? É isso que esse cara se tornou? Porque assim, hoje o Ramon Dias ele deu uma entrevista dizendo que o Corinthians é muito maior que o Vasco. E não, cara, de verdade, mano. Qualquer torcedor de todos os times, menos do Vasco, é óbvio, né? Mas os mais centrados do Vasco é capaz de falar também que isso é verdade. Que o Corinthians é maior que o Vasco. Todos os times, todos os clubes vão falar isso daí. Até porque eu peguei números aqui. Eu peguei números. E pasmem, o senhor André Rizek, ele falou hoje que o Vasco é maior que o Corinthians. Esse cara que fala que é corintiano, que se diz corintiano, é aquele corintiano que ele gosta de ganhar like em cima do Corinthians. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai ter essa repercussão. Porque ele sabe que vão falar o nome dele. Porque ele falou uma das maiores merdas já vistas há tempos. Sabe por quê? Eu posso provar em números isso daí. Em números. Ele deu um exemplo que o Vasco é maior que o Corinthians, porque quando o Corinthians estava na fila, que o Corinthians não ganhava, não conseguia ganhar título, o Vasco ganhou o seu primeiro campeonato brasileiro. Essa foi uma das desculpas que ele deu para falar que o Vasco é maior que o Corinthians. Mas vamos lá, vamos tentar falar em números, né? Vamos começar sobre a torcida. 35 milhões de torcedores o Corinthians tem. Eu tava vendo, eu não sei se é verdade, me corrijam aí, por favor, se for verdade, mas parece que o Vasco tem entre 8 a 10 milhões. Então, acho que tem uma pequena diferença aí. Mas isso não quer dizer que um clube é maior que o outro. Concordo com vocês. Agora eu quero falar para vocês em relação a deslocamento de torcidas para um jogo importante. O Vasco, ele colocou quantas pessoas na final do Mundial contra o Real Madrid, que eles perderam? Quantas pessoas, quantos torcedores do Vasco foi lá assistir Vasco e Real Madrid? Sabe quanto que foi no Japão? 40 mil corintianos assistir Corinthians e Chelsea. Assistiram o jogo antes, depois assistiram Corinthians e Chelsea. No jogo de antes da semifinal não tinha 40 mil. Muita gente chegou depois, tá? Então, mas tinha 40 mil corintianos assistindo Corinthians e Chelsea no Japão. 2 vezes o Corinthians invadiu o Rio de Janeiro. Inclusive, uma dessas vezes foi quando o Corinthians ganhou um campeonato mundial em cima do próprio Vasco. Timaço do Vasco, incontestável. O Corinthians foi lá e ganhou nos pênaltis o primeiro campeonato mundial em 2000 do Vasco. Outra invasão que o Corinthians fez, 70 mil corintianos em 76, Corinthians e Fluminense. Isso é só um pouquinho da história pra querer comparar uma torcida a outra, né? Agora, se vocês puderem me falar se o Vasco conseguiu invasão em algum lugar, em algum jogo, deixem aí nos comentários, por favor. Mas vamos falar de números de títulos, porque tem muita gente que fala a grandeza de um clube em cima do outro é em relação a títulos, beleza? Vamos lá. Brasileiro, o Corinthians tem 7. O Vasco tem 4. Então, pera aí, né? Copa do Brasil. O Corinthians tem 3. O Vasco tem 1. Ganhamos de novo. Libertadores. Aí empata. 1 em cada um, em cada clube. Mundial. O Corinthians tem 2. O Vasco não tem nenhum. Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Pra quem não lembra, antigamente tinha essa competição Rio-São Paulo. Eram os times do Rio de Janeiro contra os times aqui de São Paulo. Era uma competição muito da hora, viu, galera? Era muito legal mesmo essa competição, mas aí extinguiram, tiraram, né? Até porque agora eu não tenho nem mais calendário pra colocar essas competições. Mas vamos lá. Rio-São Paulo. O Corinthians tem 5. O Vasco tem 3. Ganhamos de novo. Recopa. O Corinthians tem 1. O Vasco tem 0. Estadual. Essa aí eu não ia nem falar, né? Porque aí não se enfrentam, né? Cada um tem. O Vasco tem no Rio de Janeiro, mas o Corinthians tem aqui em São Paulo, mas o Corinthians ganha também. O Corinthians tem 30 estadual, o Vasco tem 24 estadual. Série B. Série B, vocês empatam com a gente em um título, cada um. Lembrando que o Vasco caiu 4 vezes pra Série B e o Corinthians caiu 1. Então, o que o Vasco ganha do Corinthians em 2 quesitos. 2 quesitos. O Vasco ganha do Corinthians. Vamos ser realistas aqui, vamos ser sinceros aqui.
O Vasco tem uma Mercosul e o Corinthians não tem Mercosul. Mercosul era outra competição também que tinha antigamente, agora foi extinguida também, não tem mais. O Vasco tem uma Mercosul e o Corinthians não tem. Rebaixamento, eles ganham também. O Vasco tem 4 e o Corinthians tem 1. Então, falando sobre esses números aqui, vocês querem... O cara quer falar, esse asno, que se fala que é corintiano, ele nem fala que é corintiano mais, né? Mas trabalha nessa mídia podre, suja, carioca, que é a Rede Globo, Rede Esgoto. E aí o cara quer se aparecer. Eu provo pra você em números. Você quer mais o quê pra provar que o Corinthians é maior que o Vasco? Você quer mais o quê? Cara, é um negócio... Os caras, eles começam a colocar uns negócios na cabeça... E aí eles querem falar essas merda, eles têm um microfone pra falar pra milhares de pessoas e fica falando merda, fica falando asneira. É isso que esse cara faz. O programa dele é uma bosta. Aquele Seleção Sport TV é um lixo. Eu não assisto essa porcaria, mas eu recebo os cortes. E eu só recebo o corte desse cara falando bosta, falando merda. Cara, sinta-se envergonhado, mano. De verdade, André Rizek. Você tinha que se sentir envergonhado da asneira que você acabou de falar. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!